Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para ouvir a palavra de Deus pela servidora Aline. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Palavras do Senhor. Informo que, como medida de prevenção da transmissão do coronavírus Covid-19, os vereadores não participarão desta sessão de forma presencial. Comunico que a ata da 7ª sessão plenária foi aprovada por unanimidade de maneira virtual. Convido o servidor José Carlos Schultz para fazer a leitura das despesas do Poder Legislativo do mês de março de 2020. Boa noite a todos. O orçamento para o exercício de 2020 da Câmara Municipal de Garuva importa em R$ 2.280.000, sendo que no mês de março foram anulados esses R$ 1.000 através da Lei 2196, repasse do Poder Legislativo para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. As despesas do Poder Legislativo até o mês de março importam em R$ 473.079,53, sendo que no mês de março importaram em R$ 163.601,73, assim distribuídos. Vencimentos e salário dos servidores, R$ 54.444,81. Subsídio dos vereadores, R$ 66.793,36. Contribuições previdenciárias ao INSS, R$ 24.348,28. Outros materiais de consumo, R$ 55. Locação de máquinas e equipamentos, R$ 460. Serviço de energia elétrica, R$ 529,14. Serviço de água e esgoto, R$ 52,23. Serviço de telefonia, R$ 844,46. Vigilância e monitoramento, R$ 310. Tarifas bancárias, R$ 152,05. Outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, R$ 175. Locação de equipamentos e softwares, R$ 4.685,40. Auxílio alimentação pago em pecúnia na folha dos servidores, R$ 10.752, totalizando no mês de março a importância de R$ 163.601,73. Leitura dos expedientes diversos. Foi recebido o expediente da Celesc em resposta ao ofício do gabinete do vereador Celso Coelho, número 3 de 2020, o qual solicita providências da empresa em relação à crise causada pelo coronavírus. Foi expedido ofício do gabinete do vereador Paulo Guatassara da Costa Lima, número 2 de 2020, o qual encaminha recomendações ao governador do estado de Santa Catarina e ao presidente da Amunesc em relação à contenção do coronavírus Covid-19 com a seguinte redação. Senhores gestores, em conversa e em nome dos vereadores Célio Luiz Budal, Celso Coelho de Souza, Luiz Antônio de Oliveira, Luiz Moisés Estocco e José Fernandes Matos, da Câmara Municipal de Garuva, encaminho o respectivo ofício a fim de realizarmos recomendações em relação à contenção do coronavírus. Estamos atentos e acompanhando todas as informações sobre a disseminação do coronavírus no Brasil, desde antes de a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarar situação de pandemia mundial. Nesse momento, não acreditamos ser possível realizar qualquer tipo de previsão sobre os impactos sociais e econômicos dessa epidemia na população catarinense.
Partindo dessa premissa, desde já, parabenizamos todos os esforços que o governo estadual e os municípios têm despendido para a contenção e o enfrentamento do Covid-19. No entanto, na atual conjuntura, não podemos nos omitir em externar a opinião de vários dos nossos munícipes sobre o assunto. Uma das maiores preocupações dos catarinenses nesse momento é o grave prejuízo nos seus proventos resultante das restrições e do isolamento social. Tal circunstância afeta o faturamento de toda a mão de obra produtiva, do comércio formal e informal, bem como dos serviços. Por consequência, os impactos recaem não só sobre a qualidade de vida de todo cidadão catarinense, mas também sobre a futura prestação dos serviços públicos municipais e estaduais. Por essas razões, apresentamos as seguintes sugestões. A. Destravamento gradativo dos segmentos produtivos da indústria, comércio e serviços, por meio de decretos municipais, de maneira que os gestores locais passem a ter autonomia em disciplinar as restrições no seu âmbito. A medida se faz necessária a fim de evitar um colapso financeiro e social imensurável, uma vez que cada ente municipal deste estado tem características totalmente diferentes. Quanto à temática, cabe mencionar os municípios de pequeno porte, onde o controle social é facilitado pela proximidade que existe entre a prefeitura e o cidadão. Além disso, nesses municípios, a observância às medidas de controle pode ser mais facilmente fiscalizada e adaptada aos protocolos da vigilância epidemiológica e sanitária estadual. Em nossa opinião, as medidas de retenção devem ser progressivas e gradativas, de acordo com a evolução do aparecimento de casos em cada município. Item B. Retorno do atendimento mínimo de todos os órgãos da administração pública estadual e municipal. Item C. Que os municípios catarinenses possam auxiliar a sua população de baixa renda, impactada pelo Covid-19, no cadastro ao Programa Federal de Auxílio Emergencial de 3 meses, tendo em vista que há uma grande quantidade de catarinenses que não têm acesso a qualquer meio de comunicação digital. Certos de que as sugestões serão analisadas e implementadas, despede-se com votos de estima e apreço, com data de 31 de março, assina vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura do projeto de decreto recebido. Projeto de decreto legislativo número 9 de 2020, de autoria do vereador Luiz Moisés Estocco, confere o prêmio Mulher Destaque à senhora Ana Beatriz Moeck. Baixado para as comissões. Informo que a discussão das matérias constantes na ordem do dia foi realizada em meio virtual e a gravação da fala dos vereadores será transmitida nesta sessão. A votação das matérias também foi realizada em meio virtual e o resultado será comunicado nesta sessão. Ordem do dia. Leitura das indicações número 16 de 2020 a 19 de 2020. Indicação número 16, de autoria do vereador Celso Coelho, para que o Poder Executivo analise a viabilidade de cobrar taxa mínima de água nos meses de abril, maio e junho das unidades familiares que possuírem renda até 2 salários mínimos, bem como suspender a cobrança do serviço, sendo o débito gerado desses meses parcelados ao munícipe até o final do exercício de 2020. Indicação 17 de 2020, de autoria do vereador Luiz Moisés Estocco, que o Poder Executivo promova a regularização fundiária dos imóveis já consolidados e localizados em áreas de adensamento na Vila das Pedras. Indicação 18 de 2020, do vereador Paulo Guatassara, solicita que o Poder Executivo apresente projeto de lei instituindo o Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus Covid-19. Indicação 19 de 2020, do vereador Paulo Guatassara, solicita que o Poder Executivo apresente projeto de lei instituindo o regime de trabalho em escritório doméstico home office para o funcionalismo público municipal. Para realizar a fase de discussão das indicações, iniciaremos neste momento a reprodução das falas dos vereadores, encaminhadas por meio eletrônico em ordem alfabética. Vereador Célio Luiz Budal. Sou favorável à indicação número 16 do vereador Celso Coelho de Souza. Sou favorável à indicação 17 do vereador Estocco. Sou favorável à indicação, mas quando vinha o projeto da prefeitura, eu quero um parecer jurídico e que seja levado ao Ministério Público, porque essa área lá já foi destinada a outras casas e já era para ter saído todo mundo de lá na época do
do prefeito João Romão. Então eu acho que tem que ter um parecer do Ministério Público também nesse projeto, porque antes não podia nem colocar uma carrada de saibro lá. Agora a gente vai aprovar, eu sou favorável pelas pessoas que lá moram, mas a indicação, mas eu não quero problema com o Ministério Público, então eu quero um parecer do Ministério Público, ou que seja enviado uma cópia do projeto. E quanto a número 18 e a 19 do vereador Paulo, todas as duas eu sou favorável. Vereador Celso Coelho de Souza. Senhoras e senhores, que é o vereador Celso Coelho. Com relação à nossa indicação 16 de 2020, uma proposta com a finalidade de diminuir o impacto causado aos nossos munícipes em decorrência à pandemia do novo coronavírus. Essa proposta pede que o Executivo avalie a viabilidade de cobrar a taxa mínima do serviço de abastecimento de água nos meses de abril, maio e junho das unidades familiares que possuem renda de até 2 salários mínimos. Também a suspensão da cobrança desse serviço, sendo que o débito gerado em decorrência desses meses possa serem parcelados ao munícipe, pelo menos até o final do ano vigente. Portanto, essa é a nossa indicação 16 de 2020, que faz coro com a indicação do vereador Juca do Vime, também aprovada pelos vereadores dessa casa. Quanto à indicação 17 de 2020 do vereador Stocco, quero aqui solidarizar com ele pela sua preocupação com os moradores do bairro Rio das Pedras, ou seja, Vila das Pedras. Estamos falando de uma área residencial de aproximadamente 12 famílias que ainda não tem oficialmente os registros dos seus imóveis. E eu faria um acréscimo na sua indicação, vereador Stocco, preocupado também com a segurança daqueles moradores, daquelas famílias, para que o órgão competente responsável pela BR-101, pela manutenção daquela rodovia, possa viabilizar a instalação de uma passarela para que os munícipes daquela localidade possam atravessar a BR com maior segurança. Com relação às indicações 18 e 19 do vereador Paulo Guatassara, quero aqui enaltecer a preocupação do vereador com essa proposta que solicita o Executivo apresentar um projeto de lei que institui o Fundo Municipal do Combate ao Coronavírus. Essa é a indicação número 18. E também a 19, que aqui o vereador propõe que o Executivo apresente um projeto que institui o regime de trabalho em escritório doméstico, o home office. Uma prática que vem sendo testada e difundida por muitas outras instituições e também pela iniciativa privada, pelas empresas. Essas seriam as minhas considerações quanto às indicações. Muito obrigado. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Eu, Helena Chaves, voto pela aprovação da indicação
número 16 de 2020, do vereador Celso. Número 17, do vereador Estocco. Número 18, do vereador Paulo. E número 19, do vereador Paulo. Voto a favor dessas indicações. Vereador Luiz Antônio de Oliveira. Olá, boa noite. Aqui quem vos fala é o vereador Júlio Vini. Iremos proceder os votos nas indicações que tem hoje na sessão. Indicação número 16 de 2020, de origem do vereador Celso Coelho, sou a favor. Indicação número 17 de 2020, do vereador Luiz Moisés Estocco, sou a favor. Indicação número 18 de 2020, do vereador Paulo Guatassara, sou a favor. Indicação número 19 de 2020, do vereador Paulo Guatassara, sou a favor. Boa noite a todos. Vereador Luiz Moisés Estocco. Boa tarde, Tairi. Sou a favor das indicações da sessão. Vereador Osiel Fernandes Matos. Meu voto é favorável a todas as indicações. Vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Então, boa noite, vereadores, comunidade garuvense, que nos acompanha via web, nessa noite de terça-feira, dia 7/4. Quero manifestar meu voto favorável à aprovação das indicações 16 de 2020 do vereador Celso Coelho e da indicação 17/2020 do vereador Luiz Moisés Estocco. Também, com meu voto favorável, as minhas indicações de número 18 de 2020, que pede ao Executivo Municipal que encaminhe projeto de lei, conforme o modelo que já estou encaminhando em anexo, para que seja criado o Fundo Municipal de Combate ao Covid-19. A criação desse fundo tem como objetivo a captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, ações, todas elas voltadas ao combate ao coronavírus Covid-19. Ao nosso ver, contabilmente fica mais fácil, a comunidade pode acompanhar de uma maneira muito mais eficiente, então, os recursos que o município tem vindo a obter, tanto da esfera estadual como federal, como dos próprios recursos que ele pode colocar dos seus recursos, então, para o combate do corona, bem como até as contribuições de empresários garuvenses ou de empresários que vão instalar suas empresas aqui em Garuva, que já têm colaborado, e aqui eu quero agradecer nesse momento, então, as colaborações que nós temos tido de toda a comunidade garuvense, e por isso, então, que eu peço aí aos pares vereadores que aprovem essa indicação 18/2020, com o intuito, então, de criar esse fundo Covid. Também sou favorável à indicação 19 de 2020, de minha autoria, também, que pede para o Poder Executivo que apresentar um projeto de lei que institua o regime de trabalho em escritório doméstico, mais conhecido como home office, para o nosso funcionalismo público municipal. Esse projeto, senhores vereadores e comunidade, ele vem no intuito, então, de que a gente legalize a situação de funcionários que possam estar trabalhando diretamente de suas casas, então contribuindo para a prefeitura não paralisar seus serviços, né? Então, projetos como análises documentais, análise de projetos de licenciamento ambiental, análise dos nossos procuradores, dos nossos advogados, enfim, a nossa contabilidade. Então, vários serviços, eles podem ser desenvolvidos em trabalho doméstico, onde o funcionário não precisa se deslocar até a prefeitura, e ele vai continuar fazendo, usando a plataforma dos programas da prefeitura municipal, produzindo, então. É um modelo já aplicado em várias esferas do governo, principalmente na questão, principalmente no caso da justiça, né? A justiça usa muito o home office com uma boa eficiência, uma boa eficácia,
e eu tenho certeza que a gente está mais do que na hora de começar a aprovar, então, esse tipo de modificação na maneira do servidor público trabalhar, pensando no enfrentamento do Covid e também, por que não, pensarmos no futuro. Peço, então, para os vereadores que colaborem, analisem essas indicações da formação do fundo e da instituição do home office para o funcionalismo público municipal. Muito obrigado. Vereador Valdemar Dias Schnabel. Eu, vereador Valdemar, sou favorável às indicações 16, 17, 18 e 19 de 2020. Senhora Presidente, dispenso a minha palavra livre. Encerrada a discussão, comunico que as indicações número 16 de 2020 a 19 de 2020 foram aprovadas por unanimidade de maneira virtual. Para realizar a palavra livre, iniciaremos neste momento a reprodução das falas dos vereadores encaminhadas por meio eletrônico em ordem alfabética. Vereador Celso Coelho de Souza. Senhoras e senhores que nos acompanham nessa sessão ordinária transmitida por meios virtuais, senhora Presidente, nobres vereadores, funcionários dessa casa, aqui o vereador Celso Coelho. Venho nessa oportunidade fazer uso dessa tribuna para dirigir-me ao cidadão garuvense e trazer uma mensagem de esperança em meio a esse momento em que estamos vivenciando, em decorrência da pandemia que evidenciou o Covid-19. Que as famílias tenham paz, esperança e, principalmente, confiança em Deus. Que possamos fazer a nossa parte dentro do que nos está sendo proposto através das autoridades competentes, através do Ministério da Saúde, para nos protegermos a nós e os nossos familiares e todos quantos nos rodeiam, para que possamos atravessar esses momentos juntos, unindo forças, fortalecendo um ao outro, na fé e na esperança, que só Deus pode confortar aqueles que estão sentindo falta e o abraço do pai, da mãe, do irmão, do amigo. Esse é um momento ímpar, um momento de reflexão realmente, de que existirá na história humana o antes e o depois do coronavírus. Que essa experiência possa nos trazer um exemplo para toda a nossa vida e para as próximas gerações. Tudo quanto fizermos daqui para frente, em todos os momentos em que nos reunirmos, seja em qualquer evento que for, possamos valorizar mais aqueles momentos entre amigos, entre família, entre entes queridos, entre a sociedade. Tudo quanto estamos atravessando seja para melhor, para nos transformar em cidadãos melhores. Porque nunca na vida
da humanidade se ouve falar em algo parecido com isso. Portanto, fica aqui as minhas palavras de incentivo, que tenhamos força, que unamos uns aos outros, ainda que distantes, numa corrente de oração, de vigilância, focados num só objetivo: vencer essa batalha. Juntos, com Deus, essa batalha nós iremos vencer. Fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês. Vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Boa noite a todos, senhores e senhoras, que nos acompanham nessa sessão ordinária do dia 7 de abril de 2020. Quem vos fala é o vereador Paulo Guatassara da Costa Lima, no uso do meu tempo regimental da palavra livre. Primeiramente, agradecer toda a população ordeira e responsável do nosso município pelo excelente comportamento que todos estamos apresentando perante as normas de restrição estabelecidas sob a ordem do senhor governador do estado de Santa Catarina. Também quero aproveitar e agradecer a todo o empenho dos funcionários públicos, tanto da esfera estadual como da esfera municipal, nessa prestação dos serviços essenciais, destacando a atuação da Polícia Militar de Garuva, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, do Ministério Público da Comarca de Garuva, o pessoal da Defesa Civil, os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Sanitária, que não estão medindo esforços para fazer a prevenção do Covid-19. Eu também não posso deixar de parabenizar as prontas ações que o Executivo Municipal, através do senhor prefeito Rodrigo e do seu vice, seu Tino, tem tomado em enfrentamento do Covid-19. São várias, pontuais e importantes ações que eles estão tomando. E para não me alongar, quero pedir aqui ao Poder Executivo, para o prefeito municipal Rodrigo, e para a senhora presidente, vereadora Marli, e a mesa diretora dessa Casa de Leis. Eu, inspirado pela nota oficial dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas de Santa Catarina, do dia 6 de abril, peço aos senhores que adotem no mínimo as seguintes medidas de economicidade nas nossas finanças públicas, e a gente redicionar também recursos ao atendimento da população em seus direitos fundamentais. Para a gente assistência dos garuvenses que agora por motivos econômicos
que estão em contingência aí pela falta de empregos e pela falta de poderem estar exercendo das suas atividades laborais, que estão entrando em estado de vulnerabilidade, e a própria segurança alimentar de toda a nossa população, para a gente fazer as devidas. Primeiro, frequentemente, pagamento de diárias. Evidentemente que ressalvamos aí aquela que se mostra imprescindível ao atendimento do serviço ao enfrentamento do Covid-19. Suspender a realização de cursos, exceto talvez o da modalidade de distância. Sexto, contingenciar em 50% da verba aí de gabinete, para poder essa medida até ser reavaliada e estendida por maior prazo, para a gente ter essa verba então disponível para uma ação pontual. 7. Suspender os processos licitatórios de compras por ata de registro de preço que não se refiram a bens e serviços essenciais à prestação do serviço público nesse momento. Também, todas as novas obras do Executivo que não são de importância aí ao enfrentamento do Covid devem ser suspensas e depois a gente vê como é que a gente pode realizá-las. Nono, eu acho que nesse primeiro momento desse enfrentamento, reduzir no mínimo em 10% os salários dos agentes eletivos e dos cargos de confiança, tanto da esfera municipal do Poder Executivo municipal como do Legislativo municipal. Evidentemente que a gente vai ter que rever periodicamente essas medidas de contenção. E se Deus quiser, não vão precisar ser mais duras, mas a continuar o problema da pandemia e a falta de controle, então provavelmente nós vamos ter que tomar novas medidas drásticas de controle dos gastos públicos, visando então direcionar os recursos para o combate do Covid-19 e o bem-estar da população garuvense. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Parabenizo a todos os vereadores pela sua indicação e destaco as indicações do vereador Paulo, a primeira por trazer a transparência necessária a todos os cidadãos garuvenses acompanharem os recursos recebidos e gastos contra a Covid-19. A segunda por legalizar o serviço doméstico dos servidores públicos de Garuva. Desejo feliz Páscoa a todas as famílias garuvenses, pedindo a Deus proteção nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Não esquecemos de que todos devem manter as recomendações da Secretaria de Saúde, ficando em casa. E que Deus abençoe a todas as famílias, dando paz e proteção. Feliz Páscoa. Um beijo no coração de todos os garuvenses. Para realizar o comunicado dos líderes, iniciaremos neste momento a reprodução das falas dos vereadores encaminhados por meio eletrônico em ordem alfabética. Líder do PDT, vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Continuando,
No espaço do comunicado de líderes, nesta sessão ordinária do dia 7 de abril, o vereador Paulo Guatassara quer dizer à população e aos senhores e senhoras vereadores que, na condição de representante da Câmara, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, estive no dia de ontem em reunião com o prefeito Rodrigo Adriani e com o secretário de Administração Mário Herbst. Momento este em que estudamos todo o nosso orçamento e aonde simulamos vários cenários de queda dos repasses financeiros que temos direito, como, por exemplo, o FPM, Fundeb, outros fundos, o royalties. Quero dizer que, nesse momento, estamos com uma situação financeira sólida, mas precisamos imediatamente fazer alguma das medidas de controle de gastos, como as que eu já falei na minha palavra de livre. Queria aqui pedir a compreensão de todo o funcionalismo público do nosso município. E comunico que serão feitas reuniões semanalmente da análise da situação financeira das contas públicas e medidas menos ou mais drásticas não poderão ser tomadas, visando o melhor do nosso esforço em prol da comunidade garuvense. Nesse momento, realmente rezando a Deus que ilumine todos os cientistas do mundo para que logo anunciem um tratamento eficaz de combate ao vírus e a sua prevenção através de uma vacina eficiente que venha então prevenir essa doença que está assolando não só o estado de Santa Catarina e o Brasil, como todo o mundo. Momento delicado em que só podemos realmente pedir a Deus que nessa Páscoa seja, embora ela ainda no momento de restrição, mas de muita reflexão e de aumento da nossa fé e confiança em Deus, que vai dar tudo certo para o mundo e a gente vai superar, e que no Natal a gente esteja comemorando e relembrando esses dias difíceis que estamos passando hoje. Muito obrigado e boa noite. Considerando que foi nos solicitado esclarecimento sobre o que a Câmara vem fazendo em prol da prevenção do novo coronavírus, venho manifestar a resposta da Câmara à Rádio Máxima FM. Prezado senhor, cumprimento cordialmente, vimos manifestar esclarecimento em prol à solicitação realizada ontem nesta rádio, no programa Jornal da Máxima, ao vivo, especial segunda edição. Iniciamos ressaltando que a Câmara de Vereadores de Garuva tem um repasse anual no exercício de 2020, o valor de R$ 2.280.000, valor este que não corresponde à quantia que o Poder Legislativo poderia receber, uma vez que, quando, na aprovação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, foi aprovado o valor com redução em torno de R$ 500.000, para que o Poder Executivo já fizesse um planejamento financeiro desde o início do exercício financeiro. Oportuno ressaltar que, nesta legislatura, a mesa diretora, juntamente com os vereadores e servidores, face às economias concedidas anualmente, repassaram quantidades significativas ao Poder Executivo, se não vejamos. Em 2017, com repasse no valor de aproximadamente R$ 20.000, que foram devolvidos ao Poder Executivo, proporcionaram a compra de armamento e munição para a Polícia Militar. Em 2018, foi desenvolvido o valor de aproximadamente R$ 90.000 para a aquisição de uma viatura 4x2 para a Polícia Militar. E em 2019, foi desenvolvido o valor de aproximadamente R$ 105.000 para a reforma e adaptação do caminhão do Corpo de Bombeiros, visando o atendimento das prioridades do município. Por fim, no corrente ano, até o momento, fizemos o repasse no valor de R$ 20.000 a ser realizado pela Secretaria de Saúde para aquisição de materiais de emergência para o uso em intubação, respiração e monitor cardíaco. Materiais estes de grande importância diante da pandemia do novo coronavírus que vem afetando a todos. Oportuno destacar que a Câmara de Vereadores de Garuva, desde 1º de janeiro de 2019 até a presente data, não efetuou nenhum valor com despesas de diárias,
ressaltando que os vereadores do Poder Legislativo de Garuva não recebem verba de gabinete e nenhum outro benefício, tendo somente o subsídio mensal. Sem mais para o momento, despeço-me colocando-me à disposição para possíveis dúvidas e enfatizando que em nosso município não temos partido político e sim um só propósito, o melhor para a população garuvense. Atenciosamente, Presidente da Câmara, Marli Leandro. Aproveito essa oportunidade para parabenizar todos os profissionais da área da saúde, não somente por hoje ser o Dia Municipal da Saúde, mas principalmente por se destacarem neste momento de pandemia que assegura o bem-estar. Somos gratos também ao Executivo que, desde o início, tem agido prontamente à frente da população, tomando precaução e repassando a nós todas as informações decorrentes ao Covid-19. E, por fim, deixo aqui meu sincero elogio ao Legislativo, vereadores desta Casa, que nestes dias trabalham efetivamente por causa e que, mesmo obedecendo ao decreto e não participando presencialmente, atuam virtualmente na aprovação imediata de projetos e outras solicitações feitas pela população e também por esta Casa. Nada mais havendo a destacar, encerro a presente sessão agradecendo a audiência de todos e o convido para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 14 de abril, a partir das 19 horas. Uma boa noite a todos e uma feliz e abençoada Páscoa a todos.